Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa quarta edição desse programa, né? Essa inovação, mais uma inovação da coluna do CT, na internet. A gente vai falar nessa edição sobre temas que marcaram a semana política, a semana passada, neste feriadão, para os servidores. Para nós, continuamos aí a vida normal de muito trabalho. Mas vamos lá. Na nossa pauta hoje, a Cátia Abreu, que vai deixar o PDT, isso é certo. Aí nós vamos falar de muita especulação que tem aí no mercado, o que pode acontecer. E vamos falar também sobre a destinação das emendas parlamentares, que este ano deu uma polêmica aí, porque os deputados não estão satisfeitos com o Palácio Araguaia e não prestigiaram o Palácio Araguaia na distribuição de emendas. E por fim, vamos falar aí, aproveitando a volta do nosso amigo Arnaldo Filho, lá de Araguaína, vamos falar sobre as articulações do prefeito Ronaldo Dimas para ficar com o partido de um ex-aliado aí, o PRB, hoje chama Republicanos, do secretário da Agricultura, César Halum. Primeiro eu cumprimento aí nossos colegas, começar pelo Arnaldo Filho, que está voltando aí ao programa, diretor do portal AF Notícias, lá de Araguaína. Arnaldo, obrigado por sua participação, por sua presença aqui com a gente novamente, viu? Estamos de volta aqui para comentar as principais notícias dos bastidores políticos do estado do Tocantins, Kleber. Bem-vindo! E também nosso amigo de sempre, o Doc, está aqui também para a gente comentar essas pautas. Doc, obrigado, companheiro. Abraço, Kleber, abraço, Arnaldo. Vamos em frente. Então vamos lá, vamos começar então o programa falando dessa pauta semana passada eu conversei com alguns prefeitos que estiveram em Brasília peregrinação à Meca, né, atrás de emenda para suas gestões, e eles estiveram no gabinete da senadora Cátia Abreu e ouviram ali de corpo presente, de viva voz, ela dizendo que vai realmente deixar o PDT e deve escolher o seu novo partido nos próximos dias. A senadora que não está muito satisfeita com a direção do partido e nem a direção do partido novamente com ela, por conta da reforma da Previdência, ela que votou nos 2 turnos a favor da reforma da Previdência, contra a orientação do PDT, que era para votar contra a Previdência. Inicialmente, foi dito lá pelo líder do partido no Senado que não haveria nenhuma punição a ela, mas depois o presidente nacional Carlos Lupe foi ao Twitter dizer que se ela votasse no segundo turno em favor da reforma da Previdência, que ia levá-la para a comissão de ética do PDT. Vamos começar com o Doc. Doc, como que você viu essa notícia aí da senadora Cátia Abreu que pode deixar o PDT? Há um ano, faz um ano e meio, menos de um ano e meio praticamente, que ela se filiou ao partido. Kleber, a Cátia Abreu, ela é muito habilidosa politicamente, isso já foi comprovado nas eleições que disputou e também como madrinha política do Irajá Abreu, né? E ela realmente sabe como disputar uma eleição, mas ela, ao mesmo tempo, também causa alguns distúrbios por onde passa, né? Infelizmente, ela tem um temperamento um tanto quanto mais forte e isso, às vezes, acaba trazendo maiores problemas. Desta vez, sim, um problema ideológico de votação no Senado Federal, mas na maioria ampla das vezes problemas realmente de desentendimento com os membros do partido. A Cátia sinalizou aí, de uma forma ou de outra, que vai sair do PDT, resta saber o destino, né, Kleber? Agora, me assusta algumas circunstâncias dos boatos que eu ouvi dizer, porque Cátia sempre se propôs ali de centro-esquerda, né? Foi uma fiel escudeira do governo Lula e do governo da Dilma, e agora ela tem se postado numa postura centro-direita, não só pela posição que adotou no Congresso em relação à reforma da Previdência, como também pelos boatos que se corre essa saída do PDT, o destino é um partido de extrema-direita, né? Vamos aguardar, vamos ver, porque não dá ainda para especular acerca do partido, porque não tem nada confirmado, mas segundo boatos, é um partido de extrema-direita. Arnaldo Filho, como que você vê essa posição da senadora Cátia Abreu, a possibilidade dela deixar o PDT? Senadora sempre de maneira muito
às vezes polêmica, como o Doc Júnior falou, contundente, ela sempre muito firme no posicionamento dela. Não é surpresa, tendo em vista que ela estava sendo acuada pelo partido, né, e ela argumenta essa questão da ideologia, de votar conforme ela realmente pensa, conforme ela tem a ideologia dela, e não seguindo uma orientação partidária. Então, o que a gente precisa saber agora é qual o destino, porque pensando a nível de Estado também, hoje a maioria dos partidos já tem os seus caciques, né? Então, para ela entrar em algum desse partido, seria talvez como uma cacique, mas talvez como coadjuvante, a não ser que derrube alguém. E aí entraríamos noutra luta, que é mais ou menos algo que nós vamos comentar já falando de Araguaína. Então, a senadora ela já traz esse caráter muito digamos, até na linguagem popular, brigona, né? Mas ela tem muitas causas importantes e essa voz de ser firme e ter posicionamento, isso é bom para o Estado também. E ela faz muito bem esse trabalho quando tem que defender os interesses do Estado. Pois não, Doc? Kleber, tem um detalhe, né, que muito interessante que a Kátia sempre fala, eu já vi ela falar umas 2 ou 3 vezes, que em que pese o senador fazer parte do parlamento, não é como vereador, deputado estadual e deputado federal, né? O mandato do senador é dela mesmo, né? Então, assim, ela bate muito nessa tecla, né? De que a eleição de senador é uma eleição quase que majoritária e por isso o mandato de senador é do senador e não do partido, né? Então, ela não perde mandato mudando de partido. Muito bem destacado isso aí. É interessante, inclusive, o líder do governo, o líder do PDT no Senado, quando questionado sobre isso, ele falou justamente isso. Ele falou que o senador é diferente do deputado, porque citaram o caso da Tabita Amaral, né, de São Paulo, que é deputada federal, que foi punida, foi tirada das comissões e tal, porque votou a favor da reforma da Previdência. E ele diz justamente isso que o Doc colocou, que o senador é dono do mandato, é uma eleição majoritária, ao contrário de um deputado federal, deputado estadual e vereador, como disse o Doc, que eles são eleitos pelo coeficiente partidário, ou seja, o mandato deles é resultado da soma de votos de todos os candidatos a proporcional. No caso do Senado, que é majoritário, então é como o presidente da República e o governador e o prefeito. Quem tiver mais votos está eleito. Então, por isso é considerado que eles são donos do mandato. Então, é uma postura diferente. Até a legislação, inclusive, não exige fidelidade partidária deles, como não exige do prefeito, não exige do governador também, do presidente da República. Então, nesse sentido, tem razão. A Kátia, ela é uma figura polêmica. Eu tenho muito questionamento em várias posturas dela, já tivemos embates, né? Agora, eu admiro muito essa posição firme que ela tem em relação às coisas. Ela não tem jogo duplo, você sabe como a Kátia pensa. E isso aí é uma vantagem de poucos políticos. É uma grande líder do Estado, tem grande liderança, mas como o Doc falou e como o Arnaldo falou, tem problemas terríveis de relacionamento. E ela precisa se posicionar bem agora diante do eleitorado, reconquistar uma grande parte do eleitorado, porque senão ela vai ter muita dificuldade para a reeleição. Lembrando que no mandato dela, na eleição dela, só vamos ter uma vaga de senador, não são 2 vagas de senador. Então vai ser uma eleição muito difícil, inclusive desde hoje já tem mais candidato que tudo para senador em 2022, né? Então nós vamos estar acompanhando e vamos discutir muito sobre essa questão. Gente, agora vamos falar de outro tema agora, que geralmente é um tema muito burocrático, muito assim, que não dá muita polêmica, mas dessa vez deu, que foi essa questão das emendas parlamentares, a distribuição das emendas parlamentares, as emendas de bancada, sobretudo. O CT teve acesso a um levantamento aí no final de semana passada, que mostrou que, ao contrário dos outros anos, o Estado esse ano vai ficar apenas com 35% das emendas de bancada, né, das emendas federais de uma forma geral. Isso mostrou, eu já venho falando disso há vários dias, e eu falei também na sexta-feira, do relacionamento muito difícil que está entre o Palácio Araguaia e a bancada federal. E isso aí agora está bem claro, né? Vamos começar pelo Arnaldo. Arnaldo, como que você viu essa questão aí? Há uma tempestade aí no relacionamento da bancada federal
com o governo Carles e agora se reflete na própria gestão com essa redução de recursos enviados para o governo. Como que você viu essa questão? Isso é um reflexo claro dessa relação conturbada de alguns parlamentares com o governo do Estado. O principal deles é o deputado Vicentinho, que não é surpresa para ninguém. Aqui e acolá o deputado Célio Moura faz uma crítica ou outra, mas não é tão veemente quanto está sendo o deputado Vicentinho. E agora tem mais esse detalhe aí da senadora e do filho, que até então parecia que tinha um bom relacionamento, parecia que as coisas estavam andando bem, e agora nós vimos que ambos destinaram suas emendas diretamente para os municípios, sem o intermédio, sem passar pelas mãos do governo. Então, de certa maneira, se não fosse esse pano de fundo aí, que é a questão da relação política que não está indo muito bem, se fosse simplesmente uma questão, digamos, de estratégia política para ajudar mais os municípios, isso era louvável, muito mais louvável. No caso do Vicentinho, eu até entendo por uma questão que ele está fazendo uma oposição muito firme, muito ferrenha, então é natural que ele não coloque recursos para ser gerido pelo principal opositor dele, digamos assim, dentro do Estado. Então, eu não condeno por isso. Até porque, de qualquer maneira, de qualquer forma, o que a gente tem que ter, e volta a falar, é fiscalização. Porque esse dinheiro ele vai chegar no Estado, ele vai ser aplicado em obras, em ações. Então, quem tem que ter é fiscalização, porque o destinatário final é sempre o povo. Não interessa se ele vai vir através de prefeitura ou de governo. O destinatário desse recurso é o povo, que merece ter bem aplicado e beneficiado por esse dinheiro. Toque, e você? Como que você vê essa questão aí das emendas parlamentares? Todo ano até mais ou menos tranquilo, mas esse ano aí nós tivemos essa polêmica. Esse ano aí o governo experimentou o próprio veneno, né? Mas quando não destina alguns recursos para alguns municípios ou para alguns deputados e deixa de pagar as emendas deles, né? Mas aí é interessante uma história, um depoimento do Vicentinho Júnior, que, assim como o Arnaldo disse, só corroborando o que ele falou, eu não vou destinar dinheiro para quem eu não conheço, para quem eu não confio, né? Exatamente. A justificativa dele foi essa, né? Eu não posso entregar dinheiro para quem eu não confio. Bom, são adversários políticos, a gente entende as posições, o Célio Moro também pelas questões ideológicas, mas já trazendo para Araguaína e trazendo o Arnaldo Filho para a conversa, na hora que ele voltar aí a falar novamente, porque o Thiago Dimas também destinou, mas foi muito pouco. Ele fez um sorteio aí do que ele ia fazer, para onde ele ia destinar, deixou, assim, numa espécie de democracia, escolher os melhores projetos para serem contemplados e realmente destinou para o Estado algumas verbas, mas se direcionou também muitas diretamente para os municípios, né? Então, assim, é um sinal claro de que o governo Carles tem um pouco de desgaste junto à bancada federal e ele precisa, de uma certa forma, consertar isso. Lembro muito bem quando o Renato Assunção ainda era o chefe do escritório de realização em Brasília, não tinha muito esse problema, não. O negócio era bem encaminhado, o negócio era bem articulado, né? Me parece que está faltando esse elo aí do Palácio Araguaia com o Congresso Nacional em relação à bancada do Tocantins, viu, Kleber? Eu até escrevi um editorial hoje sobre o assunto. É lógico que é legítimo, como o Arnaldo falou, que esse dinheiro vai ficar no Estado, né? Teve gente que saiu divulgando, porque eles não mandaram dinheiro para o Estado. Não é isso. Eles não mandaram dinheiro para o governo do Estado. Para o Estado, todo esse dinheiro vem através de municípios, de órgãos federais, como o DENIT, e até algumas entidades, como o Codevasp e tal. Então, assim, o dinheiro vem para o Tocantins, sim. A questão que, por exemplo, eu falei hoje é que nós vivemos ainda um momento de uma crise pesada, nós temos dificuldades gritantes em algumas áreas específicas, caso da saúde, caso da segurança pública e também da infraestrutura das rodovias estaduais que precisam ainda de socorro. E o Estado não tem liquidez
para fazer esse socorro, e a população amarga ainda, com problema de saúde terrível. Nós estamos vendo hospitais, a situação como que está, nós temos problemas de segurança, cidades aí que não tem estrutura nenhuma em delegacia, nenhuma de polícia militar praticamente, para atender a população. Então, assim, é uma opção, a gente respeita, lógico, eu acredito que não tem nenhum parlamentar desse que quer o mal do Estado, mas, assim, eu ainda acho uma política pequena. Por quê? Porque no momento de crise, o primordial ainda é pensar o Estado de forma grande. Logicamente, isso abre mais perspectiva para um acompanhamento muito maior, para críticas até mais pesadas, se não for usado corretamente esse dinheiro, enfim, se houver qualquer problema. Agora, eu acho, de certa forma, o Tocantins foi prejudicado com essa política. Agora, o governo também mostrou que faltou habilidade, faltou aquilo que o Doc falou, de uma personalidade habilidosa como tinha o Renato Assunção. Realmente o Renato, isso aí há muitos anos, desde os primeiros governos Marcelo, quando era do gabinete do João Ribeiro, o Renato já era uma ponte, já fazia essa articulação, já contribuía com isso, para fazer esse diálogo com a bancada federal. Eu acho que faltou isso. Eu já disse que esse governo ele peca pelo excesso de testosterona, tem testosterona demais. Eu acho que falta mais calma, mais tranquilidade para conversar e não para começar já de cara a chutar o balde, como muitas vezes acontece. E esse é um problema seríssimo, ficou muito claro que ter um problema de articulação muito grande do governo com a bancada federal. Isso eu concordo com o que vocês colocaram também, certo? Pessoal, e para a gente já ir para o nosso fechamento aqui, vamos falar lá de Araguaína, né? Araguaína, nós tivemos aí semana passada uma informação que a coluna do CT trouxe, que é do prefeito Ronaldo Dimas, que está conversando com a direção nacional do PRB, que hoje chama Republicanos, né, para pegar o partido. Lembrando que ele chegou a pegar o PTB em fevereiro, depois, com a articulação do Palácio Araguaia com o Gaguinho, o PTB foi tirado do Ronaldo e passado por Antônio Andrade, o presidente da Assembleia, e ele continuou sem partido e agora está fazendo uma investida aí no PRB. Um detalhe interessante dessa história é que o PRB é de um ex-aliado, né? É presidido no Estado pelo ex-deputado federal, atual secretário de Agricultura, César Halum, que tem muita amizade, construiu uma amizade muito forte lá em Brasília. Agora, eu sempre gosto de lembrar a frase do meu saudoso amigo João Ribeiro, o senador João Ribeiro, que dizia que político sem mandato é abelha sem ferrão. Então vamos começar primeiro com o Doc. Doc, esse é o slogan que vale nesse momento, inclusive vale. Nós temos aí dois casos, né, mais fortes. Nós temos o PSDB, que está com o senador Ataídes, que também perdeu o mandato, e o PRB, que está com o César Halum, que também perdeu o mandato. Ou seja, eles estão vulneráveis, você acha? Rapaz, o Kleber dando spoiler aí do negócio da Kátia, rapaz. Eu vou te falar. Não falei nada. Não disse nada. Eu simplesmente falei dois políticos que estão aí nesse slogan do senador João Ribeiro, né? São abelhas sem ferrão. É verdade. Mas eu conversei depois da sua nota, eu conversei com o Halum e ele me disse que ficou sabendo realmente que o Dimas entrou em contato com o presidente do Republicanos, né? Mas tentando uma filiação, tentando de alguma forma fazer parte do quadro político do partido aqui no Estado, mas o Halum disse que tem um bom relacionamento com o partido, que ele esteve com o partido nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas, solidificou o antigo PRB aqui do Tocantins, tem uma bancada razoável de vereadores, né? E o partido foi muito bem votado, inclusive com a votação dele para senador aqui no Estado, né? E que ele não está preocupado, não. Ele não está preocupado com isso. Ele primeiro disse que acha que não é o momento de discutir isso, e segundo, que não está preocupado, que ele acha que mesmo que o Dimas viesse, hipoteticamente, não tiraria a liderança que ele tem sobre a sigla aqui no Estado. Arnaldo, agora essa questão do PRB agora aí e tal, na verdade é um reflexo ainda das eleições de 2018, que nós estamos vendo aí, quer dizer, essas divergências aí do Dimas com o Palácio Araguaia, que ele apoiou, e dele com o César Halum, que hoje é muito próximo do Palácio Araguaia. Você que está aí bem no olho do furacão, como que você está vendo essa história? Ainda são os ranços da eleição anterior. E esses ranços que custaram
o mandato do César Halum. De fato, a falta do apoio do prefeito Ronaldo Dimas ao César Halum custou o mandato dele. A possibilidade dele sair vencedor naquela eleição era muito grande, mas quando ele perdeu o apoio do prefeito da segunda maior cidade do estado, segundo maior colégio eleitoral, naturalmente a votação dele diminuiu e, em consequência, por outro lado, Irajá abriu um grande leque em Araguaína, que foi o apoiado pelo prefeito Ronaldo Dimas. E nesse momento, na verdade, eu digo sempre o seguinte: Dimas está correndo contra o tempo, porque ele não tem partido já há algum tempo. Wagner perdeu o partido que tinha, que foi colocado, que estava na presidência, e agora todos os grandes partidos do estado já têm seus donos, né? Seus donos, entre aspas. Então, o prefeito Dimas ele precisa correr contra o tempo para articular e viabilizar, eventualmente, uma possível candidatura do Wagner Rodrigues à prefeitura de Araguaína, caso ele queira manter esse nome no páreo. Porque hoje ele precisa de um partido também para ele. Porque se você observar, todos os grandes líderes do estado têm seus partidos, para poder até mesmo trazer mais lideranças e pensando num projeto de longo prazo. Então, hoje, Dimas precisa correr e as investidas dele estão sendo em alguns partidos que têm uma certa projeção, né? Uma certa projeção nacional. Não adianta pegar um partido nanico que não vai fazer nada, não vai resolver nada. Então, de fato, ele tem que buscar viabilidade partidária em algum partido de alguém que hoje, digamos assim, de uma abelha que está sem ferrão. É bem isso aí. Hoje eu conversei rapidamente com o prefeito Ronaldo Dimas por WhatsApp de manhã, e ele me disse que outra questão que está bem aí, né, que é a questão da definição do candidato. Tudo aí passa, do grupo dele, passa por uma definição dele. E ele falou para mim que não, peraí, não tá com pressa não. Primeiro, ele vai esperar vencer o prazo de filiações. Do prazo de filiações deve sair aí quem está mais forte, porque quem conseguir filiar mais candidato com potencial grande de votação, e depois quem conseguir ainda um crescimento e uma consolidação maior até o período de convenção. Aí sim que ele vai decidir o candidato dele. Lembrando que ele tem lá o Wagner Rodrigues, que é o chefe de gabinete dele, o vereador Marcos Marcelo, o deputado estadual Helenil da Penha, e correndo por fora lá o Gipão, que é o presidente da Câmara hoje, que também quer ser o candidato. Rapaz, Pois não. Inclusive, essa semana passada, nós tivemos mais movimentações políticas. O Marcos Marcelo assumiu a presidência do PL, que é o PR, né, o antigo PR, aqui em Araguaína. Já foi formalizado esse documento já ao TRE, essa nova comissão provisória. O Gipão é o vice-presidente, que é o atual presidente da Câmara, então ele ficou na vice-presidência do partido, e isso faz parte de uma movimentação já visando as eleições de 2020. O PL, ele vai ter candidato próprio em Araguaína, ele trabalha para isso, ele quer ter candidato próprio. Agora o Marcos Marcelo já começa a organizar também os pré-candidatos a vereador para construir uma chapa forte também ao Legislativo. E nos próximos dias, o deputado federal Vicentino vem à cidade para já fazer uma movimentação aqui política, já fazer algumas visitas, algumas articulações. Então, como se diz, estão mexendo o doce. Estão mexendo o doce e Vicentino mostra que ele quer participar da eleição à Prefeitura de Araguaína quando coloca o pré-candidato do partido na presidência, né? Então, ele mostra de maneira muito clara. Agora, eu quero ver como é que eles vão se relacionar com os ranços lá da época do Vicentino pai, daquela situação. Quero ver como é que eles vão se relacionar. Se ainda tem ainda um certo rancor, se ainda tem uma certa, como se diz, o coração ainda está magoado ainda em razão da eleição suplementar. Não, mas é verdade, você tocou num ponto interessante que era bom falar aqui também. Essa situação toda do Dimas com o Palácio Araguaia, e política é contexto, né? Política não tem amizade e inimizade, tem conveniência. E a conveniência agora, eu acho que leva o Dimas a fazer uma reaproximação com o Vicentinho Júnior.
porque o contexto leva a isso. O contexto mostra que o adversário da hora é o Palácio Araguaia. Isso está ficando cada dia mais claro. O fato, por exemplo, do Palácio Araguaia ter tomado o PTB dele, ficou muito claro que disse o seguinte: olha, quem é amigo e quem não é amigo. É amigo, quem que é aliado, quem que não é aliado. E ficou muito claro que o Dimas não é aliado, porque aliado não toma partido de aliado. Básico, né? Básico e político. Então, realmente está falando aí uma coisa bem interessante, mas eu vejo aí uma possibilidade grande, uma reaproximação para 2020, não sei para 2022. Aí 2022 é outra história. Já tem gente trabalhando nessa reaproximação, viu? Nos bastidores já tem pessoas tentando fazer essa reaproximação, até porque você definiu muito bem, política é conveniência. Não adianta imaginar que vai chegar em algum lugar politicamente sem fazer essa reaproximação, ora quando for conveniente, ora quando não for, se distancia novamente. Política não tem que ter ódio. Como você vê essa questão? Não, é isso mesmo. Eu acho que certamente o Ronaldo Dimas, se for mesmo querer ganhar a eleição e colocar o pupilo dele como prefeito, tem que dar uma engolida no choro, ou senão, segurar. Agora, em relação a todo esse contexto que a gente acabou de colocar, como o Arnaldo havia dito, os grandes partidos do Estado já estão na mão de grandes caciques. O PDT agora vai perder o cacique, né? Quem sabe a saída para o Dimas, né? Exato, bem lembrado. Mas eu digo e repito, viu, Kleber? Te cuida, Lázaro Botelho. É o outro que tá sem ferrão também, viu? Verdade, né? Então nós temos 3 sem ferrão nesse momento. E realmente é muito bem lembrado. 3 sem ferrão, dono de partido. 3 sem ferrões e a Kátia que está abrindo aí o PDT para de repente algum outro aí atrás do partido. Pessoal, é isso, acho que foi muito bom esse debate, muito esclarecedor, e essa ilustração, essa contextualização de quem vive lá, que é o caso do Arnaldo, foi muito boa. Arnaldo, obrigado, amigo, mais uma vez você está aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Kleber. É a nossa participação aqui da capital econômica do Estado, sempre trazendo as informações, contribuindo um pouco e socializando aqui com vocês que estão aí também na capital. Eu sempre digo que a capital é a boca do vulcão, né? Onde vem tudo, a erupção que cai em todo o estado começa daí. Então, vocês estão aí acompanhando bem de perto, viu? Forte abraço. Abraço. E usando essa tua metáfora, mas começa a tremer no interior. Aqui explode, mas começa a tremer no interior. Doc, obrigado, amigo, mais uma vez, parceirão. Clebão, 4ª edição, hein? Que é isso, hein? Tá indo longe, tá? Um abraço, valeu. Até segunda-feira que vem. Até segunda-feira, pessoal. Então é isso, nós ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem com mais uma edição do Poder em Pauta. Até lá e um abraço a todos.